Se eu te falar que é possível utilizar a ciência para melhorar os resultados do Instagram, você acreditaria? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre método científico e como você pode aplicar os conceitos do método científico através de uma abordagem mais atualizada, também conhecida como Growth Hacking, nas suas estratégias de engajamento do Instagram para você aumentar e muito os seus resultados. Te interessou? Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Certo? Se você está chegando hoje aqui no canal, aproveita, te inscreve e ativa as notificações. Assim você sempre vai ficar sabendo quando um vídeo bacana como esse entrar aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. E para eu saber que está sendo bacana esse vídeo para você e estou conseguindo te ajudar, beleza? Deixa um like, certo? Então vamos lá. O que é o método científico? O método científico é uma forma como os cientistas utilizam para testar hipóteses, ou seja, você pensa em alguma coisa que pode ser melhorada, que pode, enfim, responder alguma dúvida, algum questionamento, e com base nisso você testa, você experimenta e vê o que acontece, se a sua hipótese se comprova ou não, certo? Eu vou te levar aqui para minha tela que eu tenho um esquema que vai facilitar bastante esse entendimento e aí a gente vai começar a encaixar esse Lego e aí você vai entender que, poxa, de fato eu consigo utilizar a ciência nas minhas estratégias de Instagram. Bora lá? Bom, aqui eu tenho toda a linha do processo científico, tá? Do passo 1 ao passo 6, tá? Então como que ele funciona, tá? No final do dia, tá? Eu vou trazer para um cenário mais simples aqui para a gente entender. Então o primeiro ponto é a observação. A gente analisa alguma coisa, pode ser da seguinte forma. Vamos lá, eu tenho dois vasos de flores, que eles estão um do lado do outro, dentro do mesmo quarto, dentro das mesmas condições, beleza? E aí eu analiso que os dois estão com a mesma planta, só que e as duas elas secaram, certo? E aí eu faço um questionamento, que é o ponto 2. Será que se eu der água, né, com uma certa frequência para uma delas, será que ela volta à vida? Beleza, então qual é que é a hipótese? Eu vou dar a minha hipótese aqui. Se eu der água, tá, diariamente para uma dessas plantas, ela vai voltar a viver. Ela vai se recuperar, vamos dizer assim, certo? E aí qual que é o experimento? O experimento é de fato eu fazer isso, né? Então ao longo de uma semana, ao longo de 15 dias, todo dia eu vou dar água para essa plantinha. Eu vou ter as duas plantas com as mesmas condições, do mesmo ambiente, só que uma vai ser o experimento. É aquela que a gente vai mexer uma coisa, tá? Que isso que vai diferenciar, a única coisa que vai diferenciar e que a gente vai acompanhar, beleza? Aí depois de um tempo determinado, a gente chega no momento da análise. Ah, eu dei água. De fato, ela se recuperou, elas estavam murchas, mas elas não estavam mortas. E ao adicionar água a uma delas, poxa, ela voltou à vida. Então a conclusão é que a minha hipótese ela se confirmou. Se eu der água uma vez por dia, né, ao longo, né, se eu fizer isso com recorrência, essas plantas elas se recuperarão. Então a lógica mais ou menos, tá, de uma forma simplificada aqui, do método científico é essa, é todas essas etapas, tá? Você precisa gerar, né, uma forma de você testar algo, tá, que você acredita que vai gerar um impacto. E aí quando a gente traz, por exemplo, para a realidade do Instagram, a gente pode pensar da seguinte forma, né? A gente quer crescer o número de seguidores do nosso Instagram, beleza? Tá, beleza. Quero crescer os seguidores do Instagram. Então, o que eu preciso fazer para isso, né? Quais as métricas que eu preciso mexer para crescer os meus seguidores? Esse é o primeiro ponto. Eu preciso saber o que medir, o que olhar quando eu for realizar o experimento, né? Então, eu sei que para esse objetivo de aumentar os meus seguidores, o que mais conta é salvamento, tá? Fazer as pessoas salvarem e compartilhamento.
compartilhamento. Então eu sei que isso é o que gera o resultado ou que me ajuda a aumentar o número de seguidores do meu Instagram, beleza? Então tá, tenho claras as métricas aqui, beleza? Aqui, esses objetivos e essas métricas já é uma abordagem mais contemporânea, onde a gente fala, né, que a gente olha muito que ela está dentro do Growth Hacking, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Tá? Vamos dizer que a nossa métrica norte é aumentar o número de seguidores do Instagram, beleza? Aumentar o número de seguidores, beleza? Então tem um objetivo maior. O que a gente faz? A gente precisa saber o que a gente tem que mexer para alcançar a nossa métrica norte, para que ela aumente. Eu sei que salvamentos e compartilhamentos fazem isso. Bom, beleza, o que eu vou fazer? Se a gente pegar o processo de análise, o Growth Hacking ele é muito parecido. O que a gente vai estar olhando aqui? A gente vai partir para uma ideia de Data Driven Insights. Ou seja, eu vou olhar para os dados, certo? Eu vou olhar para os dados e vou ver o que acontece, o que está acontecendo efetivamente, né? Aí, beleza. O próximo passo seria assim, questionamento. No Growth Hacking a gente vai, sem fazer questionamento, a gente tem um processo de ideação. E aí a gente envolve o time aqui, processo de ideação. A gente traz os dados para um time multidisciplinar discutir sobre ele e então criar as hipóteses, tá? Hipóteses e ideias. Né? Então, a partir dos questionamentos, nós partimos para a parte de hipóteses, ideias, ideação. Aqui contempla a ideação, na verdade aqui a parte da hipótese ela está ainda dentro dessa parte, então ideação aqui ainda, então né, essas duas etapas estariam dentro de ideação. E aí a gente tem uma etapa que ela não tem aqui, mas ela poderia ser aqui, então. A gente vai para classificação, então a gente faz uma classificação, quais são as melhores ideias, né? E a gente utiliza a matriz AIS para fazer isso, certo? A gente utiliza a matriz AIS para fazer isso, a gente faz uma classificação e aí a gente então seleciona quais serão os experimentos que a gente vai implementar, beleza? E aí a gente estrutura os experimentos. Aqui a gente não consegue ter, são mais etapas, então assim, o Growth Hacking ele tem mais etapas, ele tem esse cuidado aqui com mais etapas. A gente vem então para experimentação e implementação, tá? A gente poderia ter aqui a etapa de qual que são os experimentos, organizar isso em backlog, e aí a gente vem para a etapa de implementação. E aí depois que implementou, a gente tem sim então um momento de análise, tá? E a gente vem aqui para análise, não muda nada, e a gente tem uma etapa de rollout, né? Conclusão, rollout, sistematização. A gente pode replicar sistematização, a gente pode replicar aquilo que deu certo, né? Então, aquilo que de fato se comprovou, a nossa hipótese do experimento, a gente busca dar escala. Então, aqui eu fiz uma bagunça, mas para mostrar que o Growth Hacking ele tem muito do método científico, tá? Tem muito do método científico. A diferença é que o Growth Hacking ele surgiu no mundo das startups, beleza? Então, é uma abordagem que a gente olha muito para a escala. Então, por exemplo, voltando aqui para a nossa ideia, a gente viu como que funciona o ciclo, você já tem isso agora, já sabe qual que é o ciclo de Growth Hacking. Como que a gente funciona? Bom, beleza, vou trazer aqui um cenário. A gente, nesse ponto aqui, a gente não vai ter, se a gente for falar de uma publicação, a gente não vai ter talvez um modelo comparativo. E aí quando a gente não tem um modelo comparativo, ou seja, o teste AB, né, que vão
tá nas mesmas condições, no mesmo período, etc., a gente pode pegar uma média, tá? Então, ou pegar até mesmo o post que ele mais teve salvamentos, analisar e ver o que dá para ser feito a partir daquilo, quais que são os possíveis aprendizados. E vamos dizer que um experimento seria assim, uma hipótese, né? Adicionar mais CTAs de salvamento ao longo do carrossel fará com que ele tenha uma taxa de salvamentos maior. Tá? Essa aqui seria uma hipótese, beleza? Então eu estou falando aqui de carrossel diretamente aqui dessa métrica que ela é a métrica que vai me ajudar a alcançar a minha métrica norte ali, que é aumentar o número de seguidores, beleza? Então tá, agora qual que é o próximo passo? É o seguinte, a gente vai desenvolver um carrossel, onde a gente vai colocar, ele vai ter, 10 slides assim, e a gente vai adicionar não só no final, a gente vai adicionar na terceiro ou quarto slide aqui. Se você está gostando do conteúdo, já aproveita e salva. Beleza? Então tá. E dessa forma, a gente vai fazer o quê? A gente vai cumprir basicamente aí com o nosso método científico aplicado ao Instagram. Olha só. A gente definiu a métrica norte, a gente sabe o que a gente precisa mexer aqui em termos de métricas-chave, resultados-chave, para aumentar o alcance, tá? E a gente precisa aumentar o alcance, na verdade, aqui do nosso Instagram. Essas métricas, elas aumentam o alcance e aí com isso eu chego em mais pessoas e consigo mais seguidores. Aumentam o alcance. E aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui rapidamente o processo de analisar os dados, ou seja, eu busquei entender o que eu já tinha feito de publicação e a partir disso eu fiz um questionamento. Será que se eu adicionar mais CTAs de salvamento, se eu tiver isso mais vezes na minha publicação, isso aumenta? Bom, qual que é a ideia então, né? Qual que é o experimento? O experimento, vamos criar um carrossel com mais CTAs e aí a gente consegue fazer isso. Então veja bem, olha só, eu vou limpar aqui esses rabiscos ali do... Não vou limpar, vou colocar para o lado, na verdade. Eu vou colocar aqui, ó, tá? O ciclo de growth, tá? Eu vou colocar aqui então, ó, o que a gente fez? Observação, analisamos os dados. Questionamento, poxa, será que se eu fizer isso aqui pode dar um resultado melhor? Hipótese, eu vou adicionar mais, adicionando mais, né, CTA de salvamento ao longo da publicação no Instagram, eu consigo alcançar mais pessoas, consigo, na verdade, aumentar o número de salvamentos e com isso eu vou chegar em mais pessoas. Beleza, experimento, vou criar um carrossel, assim assado, com esse layout, sobre esse assunto, papapá, beleza? E aí a gente vai fazer a análise e depois a gente vai chegar a uma conclusão. De novo aqui, o método científico, ele exige, ou ele demanda que a gente consiga ter o depara. Muitas vezes a gente vai ter que pegar dados históricos, a gente não vai ter um depara, tá? Não vai ter como ter o depara. E aí a gente vai ter que fazer as análises e entender se estatisticamente aquilo se comprova ou não. Muito importante. Relevância estatística daquilo que a gente for testar, que a gente for experimentar de fato. Beleza? Então aqui a gente passou por todas as etapas, tá? Todas as etapas do método científico até a aplicação. E aí depois a gente chega então na nossa conclusão aqui. Beleza? Então... O que achou da visão científica pautando a estratégia, pautando a forma de pensar as suas redes sociais, o seu Instagram? Tá? Essa é na essência, né, como que o Growth Hacking funciona, e assim é na essência como a gente trabalha na Dots, que é a minha consultoria, a minha empresa
de Growth Hacking, onde a gente ajuda diversas empresas utilizando o método científico em sua abordagem contemporânea, por assim dizer, que é o Growth Hacking, tá? Então, assim, não é porque é social que a gente tem que olhar de forma aleatória para métricas de vaidade. A gente sempre vai ter objetivos de performance e é justamente isso que a gente precisa conectar nas nossas atividades, nas nossas ações. A construção de marca por si só, ela não precisa estar separada de agentes de performance, né? A gente tem hoje como olhar para isso e mensurar isso, certo? E a gente faz tudo isso de uma forma um tanto científica na minha empresa, certo? Então, se você gostou e tiver interesse também de saber mais, o link está aqui na descrição. Vai ser um prazer conversar contigo, beleza? Espero que você tenha gostado. Até um próximo vídeo. Um abraço.